Lição 62 de um curso de milagres. Perdão é a minha função como luz do mundo. Sabe, perdão é fundamental para qualquer tipo de terapia. Qualquer terapia real, ela invariavelmente precisa passar pelo perdão. Perdão é uma das coisas mais mal compreendidas que existem no mundo, não é? As pessoas dizem que guardar rancor, que nós poderíamos dizer que isso é uma espécie de oposto do perdão. Você guarda o grudge, né, como se diz em inglês. Você guarda a mágoa, você guarda a dor que aquela pessoa lhe causou. É como você estivesse tomando veneno e querendo que o inimigo morresse. E é verdade, né? Toda terapia real, ela passa pelo perdão. E esse perdão, ele é tão mal compreendido porque ele não tem nada a ver com a outra pessoa, né? Nós acreditamos que o perdão significa você se colocar na mesma posição de novo. E na verdade é muito pelo contrário, né? Quando você não perdoa, você guarda aquilo, você mantém aquilo e você se permite passar por aquilo novamente, né? A nossa mente, a maioria das coisas que nós pensamos, a maioria da lógica que a nossa mente tem, a lógica do ego, é mentira, né? Lester, ele sempre dizia que a mente mente. Ela diz o que você vai ter se você soltar, aquilo que você já tem por não soltar. Nós vivemos sofrendo as mesmas coisas. Eu vejo pessoas que sofrem traições e guardam aquela mágoa, e todo relacionamento novo elas sofrem novas traições. Pessoas que são desrespeitadas e guardam mágoas e vivem constantemente sendo desrespeitadas novamente. E o incrível da coisa é que quanto mais você é traído, por exemplo, ou quanto mais você é desrespeitado, por exemplo, mais você tem a noção que você precisa, né, guardar aquilo e não perdoar aquilo e não esquecer aquilo para que não aconteça novamente, né? Antes que alguém faça essa pergunta aqui embaixo, não, soltar não é esquecer, nem é não esquecer, né? Soltar é poder lembrar e não precisar lembrar. Quando você solta, aquilo tá tudo bem, aquilo vira uma história, né? Algo que você pode lembrar. Se alguém tocar no assunto e lhe perguntar, foi o que aconteceu naquela época, você conta sem se machucar. É uma história, é algo que aconteceu. Você pode lembrar de histórias que aconteceram na sua vida e que na época você sofreu muito, e hoje você conta aquela história sem problema. Você diz, eu sofri muito naquela época realmente. Isso realmente aconteceu desse jeito. Mas não existe terapia, não existe cura sem perdão. E voltando para o que eu estava dizendo, perdoar não tem nada a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. Perdoar não tem nada a ver com aquela pessoa não vir a pagar pelo que fez, né? Eu acho engraçado, às vezes, minha filha faz alguma coisa errada e a gente, por uma razão ou outra, coloca ela de castigo, né? Ela tem algum castigo em relação a algo que ela fez e ela diz assim, me perdoe. E eu olho para ela e digo, eu sempre lhe perdoo, né? Mas isso não significa que não existam consequências para o que você fez. Quando você perdoa um relacionamento, você não precisa voltar para aquele relacionamento. Eu tive uma namorada que chegou para mim e disse assim, mas será que eu não mereço uma segunda chance? E eu já demiti muita gente na minha vida, né? E às vezes você vai demitir alguém e a pessoa pede uma segunda chance. E sabe, isso é muito tranquilo na minha cabeça, porque eu chego para a pessoa e eu digo, você vai ter quantas segundas chances você quiser. Não necessariamente comigo.
E não se preocupe, está tudo bem. Entre nós está tudo bem. Apenas, né, as coisas não vão voltar como antes. Não porque seja uma vingança, não porque seja um castigo para você, mas sim porque não estava funcionando. E eu estou vendo que não vai funcionar. Né? Nós queremos coisas diferentes, ou somos pessoas de tipos diferentes, ou não temos a oferecer o que o outro precisa. Né? E eu nunca acredito em fim de relacionamento assim, quando dizem assim, não, foi uma decisão mútua. Não, 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 não. Sempre tem um sofrendo. Sempre tem um sofrendo. Agora, isso também não significa que sempre quando você não tem o que oferecer, aquela pessoa não tem a oferecer o que você precisa, um fato é que você também não tem a oferecer o que aquela pessoa precisa. Por exemplo, um funcionário que você demite, né? Como eu disse, eu já demiti muita gente, mas já fui demitido um bocado de vezes também. Mas... E talvez por isso eu vejo os dois lados, né? Mas é aquela coisa, eu nunca demiti um funcionário que eu acho que eu demiti injustamente. Eu nunca demiti um funcionário que não tenha cometido algo extremamente grave. E se eu for pensar aqui, eu não me lembro de nenhuma vez que isso tenha acontecido, mas pode ter acontecido. Eu me lembro de pessoas que cometeram coisas graves que deveriam ter sido demitidas de cara. De cara. E eu dei uma segunda chance. E essa pessoa repetiu a coisa novamente na segunda chance. E chega um momento que você olha para a pessoa e você diz, olha, claramente você não está feliz aqui. Claramente você não, esse não é o emprego ideal para você. Claramente eu não sou a pessoa ideal para estar trabalhando com você. E você liberta aquela pessoa para que ela possa encontrar a pessoa e você também possa encontrar a pessoa que você está precisando para aquele cargo, ou para aquele relacionamento, ou seja lá o que for. O fato é que eu consigo imaginar coisas terríveis que possam ter acontecido com você e que você possa olhar para mim e dizer assim, mas Paulo César, como é que eu posso perdoar isso? E a única coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte, isso, seja lá o que for, seja lá quão grave tenha sido, não lhe matou. Você está vivo ou você está viva. E você pode passar o resto da sua vida sofrendo, revivendo aquilo. E novamente eu repito, por mais grave que possa ter sido, ou você pode agradecer, tá vivo, tá viva, e aproveitar a sua vida daqui para frente. Isso é perdoar, né? Isso é parar de carregar essa pessoa ou essa situação nas costas para o resto da vida. Porque se é alguém terrível que fez algo terrível com você, cara, sério, você ficar carregando essa pessoa para o resto da sua vida, ninguém merece. Ninguém merece. E você sabe o que é o mais interessante? É porque todo ato de perdão, depois de você perdoar, o perdão realmente só acontece. O verdadeiro perdão, todo verdadeiro perdão, ele invariavelmente, e seja qual for a terapia, né? Se for uma terapia que vai resolver, ela precisa chegar nesse ponto de você se perdoar. Você se perdoar. Se você não chegar a esse ponto de você se perdoar, você não vai
não é perdão verdadeiro. Porque em última instância, lá no fundo, mesmo que você não veja, nós nos culpamos por tudo. Sabe aquela coisa que a criança, ela se culpa por tudo? Se o pai bebe, ela se culpa. Se os pais se separam, ela se culpa. Né? Se o pai espanca ela, ela se culpa. Mesmo que ela não tenha feito nada, ela se culpa. Tudo que acontece na psique infantil, a criança se culpa. Ela assume a culpa daquilo, porque ela muitas vezes ela não consegue admitir que aquela pessoa tenha feito algo tão terrível. Não, tem que ter uma justificativa para essa pessoa ter feito algo tão terrível comigo. Então, com certeza, alguma coisa eu fiz. E todo perdão, ele passa por essa etapa, sabe? De você se perdoar. Se você não se perdoa, se perdoe. E essa lição 62, ela é exatamente isso. Ela diz, a minha função no mundo é perdão. A função da luz no mundo é perdão. A minha função no mundo é perdão. Eu quero que você faça isso pelo menos 3 vezes hoje. Eu quero que você olhe para coisas fáceis. Fáceis de perdoar. Não vá lá. Não vá lá. Não vá naquela difícil. Vá na fácil. E aí, depois de você perdoar as coisas fáceis, se você sentir que deve e que é a hora, aí você vai na coisa difícil. Comece perdoando, né, as coisas pequenas. Não dificulte as coisas para você. As coisas já são difíceis demais para quem não se perdoa, né? A minha função no mundo é me perdoar. E quem se perdoa pode perdoar os outros. Ok? Então é isso. Mãos à obra. Perdão pertence a Deus. Receba esse perdão de Deus. A vingança pertence a Deus. Deixe que Ele cuide de você. Um grande beijo, Deus lhe abençoe.